meu nome é Sabrina e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre subjetividade da psicologia. Vamos lá? Primeiro, a gente tem que pensar que a gente vai analisar 2 artigos para poder falar um pouquinho sobre a psicologia, que vai ser a subjetividade como objeto da psicologia ou das psicologias, e a subjetividade, individualidade, personalidade e identidade, concepções a partir da psicologia histórico-cultural. Tudo certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a subjetividade como objeto da ou das psicologia ou psicologias. Muito bem, isso vai ser uma visão um pouco amplificada dos escritores Kleber Prado Filho e Simone Martins. Aqui eu trouxe 3 frasezinhas bem simples para vocês poderem entender um pouquinho e ter o contexto de como é esse artigo, beleza? A primeira frase é dizer simplesmente que o homem é objeto da ciência psicológica ou das várias psicologias não é suficiente. No meu entendimento, é como se o homem realmente não fosse apenas da psicologia, mas ele é um objeto comum de estudo entre todas as ciências humanas, certo? Então tá. A segunda frase, numa primeira aproximação, talvez se possa tributar a especificidade das psicologias a uma suposta descoberta do sujeito psicológico. Muito bem, ao olhar da psicologia entre as ciências humanas, este moderno olhar sobre o psicológico é realmente há pouco tempo, já que a gente tem que considerar que essa figura é inexistente na cultura ocidental antes do surgimento da psicologia científica, que só veio surgir na passagem do século XIX para o século XX, então, querendo ou não, é bem moderna. E a terceira frase implica, portanto, enunciar o psicológico, objetivando tais instâncias, construindo-as como realidades psíquicas. Então, compõe esse sujeito o psiquismo, a cognição, a mente, a consciência, a identidade e o self, certo? Tranquilo? Se não tiver, depois vocês me falam, porque, tá sendo gravado. Muito bem. Agora, para você entender esse sujeito psicológico, você primeiro precisa entender de onde ele surgiu, qual que foi o nascimento dele. Muito bem. A gente tem que pensar que ele veio com uma emergência do humanismo renascentista nas artes e filosofia do século XIV e XV. Porque também teve a parte da reforma pastoral da Igreja Católica no século XVI. Tá, o que isso tem a ver com o nascimento do sujeito psicológico? Muito bem. Antes, a Igreja tomava muito conta da sociedade. Ela meio que impunha as regras que ela queria, os padrões que ela queria. E agora, com essa reforma pastoral, vai mudar as coisas. Então, o homem vai começar a pensar de uma maneira diferente. Não é Deus acima de tudo, vai começar a ser o homem acima de tudo. E remetido a uma instância de subjetividade, problematização moderna do sujeito à filosofia, nas ciências, também na vida cotidiana. As coisas vão mudar e o pensamento vai ter uma alteração muito forte. As ciências sociais vão bater muito forte na cabeça de todo mundo. Muito bem. Já que a gente está falando sobre isso, a reforma protestante de Martim Lutero foi não apenas um problema religioso, mas centralmente foi um problema social, porque as pessoas estavam vendo muitos problemas dentro da igreja com os pensamentos, as padronizações que eles não queriam, com a falta da ciência e da pesquisa, que tudo era Deus, Deus e Deus, então eles mudaram um pouco, Eles mudaram essa idealização que a igreja vinha trazendo. O surgimento da subjetividade privatizada, que é o fim da hegemonia do pensamento mágico-religioso, em que Deus faz tudo, e o surgimento de um pensamento humano, de uma filosofia e uma ciência centradas no homem, no sujeito cognoscente.
certo? É como campo de experiência histórica individual e cotidiana na passagem à modernidade. E já estavam se preparando para essa mudança que aconteceu durante o século XIX, durante o século XX, que traria a modernidade da psicologia e essa diferença de sujeito psicológico, certo? Agora, pensando nos fenômenos psicológicos, que foi depois do final do século XIX, onde a psicologia científica já começou a aparecer, então surgiu 7 fenômenos psicológicos. O primeiro, sendo o objeto primordial, seria quase místico, que seria a mente, qual a gente já falou muito sobre ela. E também seria, para a concepção cristã, a alma, que antes do século XIX era vista como alma por eles. Até hoje, na verdade, algumas pessoas ainda falam da mente como a alma. E, em segundo lugar, o fragmento psíquico, que é possível compreender o todo, o desmontando, analisando suas partes e remontando. Você vai separar os movimentos, as ações de cada um, vai analisá-las e depois vai juntar tudo. Tipo, aconteceu algum problema, você vai retirar as partes do porquê aconteceu esse problema. Depois que você analisar, você vai juntar e vai descobrir que é porque a junção de tudo isso é que causou tal coisa. Deu para entender? Muito bem. O terceiro é o comportamento. Temos dois pensadores aqui, Watson e Skinner. Fiquei com o dedo errado levantado. Watson, enquanto ele falava sobre o mapeamento da consciência e entender, nesse sentido de você entender quais foram os pensamentos, Skinner centra sua atenção na relação estímulo-resposta. Quando o médico bate com um martelinho no seu joelho, você vai dar um chutão no... Quer dizer, você vai dar uma batidinha, você subir um pouquinho a perna, e isso é um estímulo e a resposta é a sua perna subir, certo? Muito bem. O 4, as percepções, é o campo perceptivo que configura o campo psicológico, que por sua vez singulariza o sujeito, certo? O 5, o próprio corpo, seria aquela discussão corpo e mente nos domínios do discurso psicológico. O 6, os discursos, que seria a análise e interpretação de múltiplas perspectivas, buscando captar significados e atributos a objetos e experiências. O 7, as relações, buscam fundar tanto o conhecimento quanto o sujeito psicológico em condições materialistas, sociais e históricas. É a relação que você tem com o mundo, no caso. Certo? Deu para entender esse artigo? Deu para sacar? Beleza. Não sei, eu vou dizer que deu para entender. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre o segundo artigo da Flávia Gonçalves da Silva, que é subjetividade, individualidade, personalidade e identidade. As concepções a partir da psicologia histórico-cultural. Muito bem? Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, me desculpa. Não vou mudar. Muito bem. Subjetividade. Coloca-se o indivíduo e a sociedade numa relação indivisível, em que ambos aparecem como momentos de subjetividade social e de subjetividade individual. Certo? Segundo Leontiev, é o processo pelo qual algo se torna constitutivo e pertencente no indivíduo, de tal forma que esse pertencimento se torna único e singular. Deu para entender? É o que permite a particularidade do indivíduo, seja nas esferas constitutivas das fundações psíquicas ou das atividades da consciência, seja na própria personalidade. Certinho? Muito bem. Universalidade. A universalidade refere-se às possibilidades construídas pelo gênero humano e que podem ser apropriadas pelo indivíduo. É o que permite aos homens produzirem seus meios de satisfação de necessidades. Apropriam-se desses meios por eles produzidos e do conhecimento decorrente dessa atividade.
tornando-os órgãos de sua individualidade, transformando-os em seu corpo inorgânico em condições de sua existência. Certo? Muito bem. Singularidade, desculpa. A singularidade é o que distingue um homem de outros. É o que torna único na ontogênese humana. Ontogênese é espécie, pelo que a gente conversou com o professor Eduardo. Muito bem. Singularidade é o produto da história das condições sociais e materiais do homem, a forma como ele se relaciona com a natureza e com os outros, com a sociedade também, no caso. E particularidade constitui as medições que determinam a singularidade e a universalidade e concretizam a singularidade. Certo? Que é um indivíduo singular, apropria-se do corpo inorgânico e transforma-o numa possibilidade de se desenvolver plenamente, numa universalidade. Cada sociedade oferece condições materiais específicas para que os seus membros possam se desenvolver, e essas condições se referem à particularidade. Certo? Muito bem. A individualidade, termo individualidade, assim como subjetividade, refere-se ao indivíduo. Para Leontief, a constituição desse indivíduo ocorre por meio de elementos da filo e da ontogênese, a quais a gente já estudou, da integração e do desenvolvimento das características herdadas geneticamente, adquiridas socialmente desde os primeiros dias de vida. A sociedade muda a gente. Muito bem. Características naturais herdadas, como eu comentei, constituições físicas, funcionamento de sistema nervoso, emoções, dinâmica das necessidades biológicas, pertence ao indivíduo e vão se singularizando e diferenciando-se de outros indivíduos ao longo do seu desenvolvimento. Certo? Sacaram? Muito bem. Vamos falar agora sobre a personalidade, que se refere à complexificação da individualidade de forma superior, sendo o desenvolvimento histórico-social o tecido que possibilita seu desdobramento. Certo? Meio confuso, não? Muito bem. Dessa forma, não se nasce personalidade. Chega-se a ser personalidade por meio de socialização e de formação de uma endocultura. Entendeu? Através da aquisição de hábitos, atitudes e formas de utilização de instrumentos. A personalidade é um produto da atividade social. É uma objetivação da individualidade. A sua expressão máxima mais complexa. A personalidade é um processo resultante de relações entre as condições objetivas e subjetivas do indivíduo, que, inserido numa sociedade, singulariza-se e diferencia-se, ao ponto de ser único. Sim, a personalidade te faz especial, mas você, especial, pegou tudo isso da sociedade. Então, em teoria, você não é tão especial assim. Triste, né? Fazer o quê? Muito bem. Eu vou reforçar um pouquinho alguns pontos que às vezes podem ficar um pouquinho confuso para todo mundo. Que para mim ficou confuso no começo, mas agora eu tô entendendo. Então eu vou explicar rapidinho. A subjetividade, que no caso é a gênese dessa parcialidade, justamente nas relações sociais do indivíduo, quando ele se apropria de tais relações de forma única, ou seja, o desenvolvimento da subjetividade ocorre pelo intercâmbio contínuo entre o interno e o externo, relação que Vygotsky descreve quando fala da gênese das funções psicológicas superiores. Certo? Deu para entender agora? Muito bem. E a particularidade, que são as categorias singular, parcial e universal, elas não podem ser entendidas em si, mas apenas na relação uma com as outras. Elas andam juntas sempre. A subjetividade, enquanto processo de constituição do psiquismo, possibilita ao homem apropriar-se das produções da humanidade, a partir de determinadas condições de vida,
que constituem indivíduos únicos, mesmo que quando partilharam a mesma particularidade. Lembra o que eu falei? Você é especial, mas nem sempre é tão especial assim. Você pode ter sim uma singularidade, mas que de alguma forma você compartilha isso. Entendeu? Muito bem. Vamos falar sobre uma das últimas, que é a personalidade, só para ficar bem marcadinho. A personalidade resulta das relações dialéticas entre fatores externos e internos, sintetizados na atividade social do indivíduo. A personalidade é um produto da atividade individual condicionada pela totalidade social. Certo? Eu espero muito que vocês tenham entendido, de verdade, porque eu demorei muito para entender. Ai, eu não tô conseguindo fazer certo, mas tá bom. Eu espero que tenham gostado. Obrigado por participarem, por verem esse videozinho e etc. Muito obrigado, coração, pra vocês. Essa turma maravilhosa que eu tô adorando, com esses professores incríveis, etc. Muito obrigada por estarem comigo. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a minha ideia e eu tentei o máximo possível ser neutra, mas às vezes é meio difícil. Então é isso. Muito obrigada.